Cara, eu acordei às 7 e voltei a dormir porque eu tava cansado. Fui dormir muito tarde ontem de novo. E aí eu não durmo direito com aquele negócio de fazer a filmagem lá. Eu tenho que apagar aquela luz. Eu vou ter que dar um jeito de apagar a luz. Eu não, a luz atrapalha, entendeu? A luz atrapalha. Não por eu ficar desavontade, é porque é melhor no escuro. Melhor no escuro. Eu vou ter que deixar mais penumbra assim, mas daí não fica visível, entendeu? Embora o que é para ser visto facilmente. Eu vou narrar onde o momento que é, né? Só que eu vou ter que dar um jeito. Enfim, eu coloquei aí o título autopromoção, talvez nós fale um pouquinho disso. Tem que fugir disso. Mas é só as minhas análises, tá? Vamos lá, vamos fazer um videozinho. Eu voltei a dormir, cara. Dormi 1 hora ali. Voltei a dormir, tava com sono do caralho, cara. Vamos lá. Eu vou falar aqui sobre autopromoção e vou falar umas coisas, tá? De novo, dentro de tudo que eu falo já postei, são posts meus aqui. Esse vídeo é mais pro YouTube, tá bom? Eu vou falar algumas coisinhas que tem relação com isso aí e coisas assim aleatórias, né? Então vamos começar por aqui, ó. Isso que eu estou te falando é assim. Fez a faca ser uma faca e a colher ser uma colher. Isso não estava decidido ainda. Você vai dizer, não, Inácio, mas já faz 3.000 anos que a faca é uma faca e a colher é uma colher. Eu te digo que não estava decidido ainda e eu já demonstrei outro dia quando eu falei para você chamar isso aqui de avião. Porque você tinha isso como faca, mas uma coisa fazia isso ser um avião. Agora é uma faca. Por isso que eu disse que dá para chamar de avião. Eu quero dizer que existe uma localização espacial em que nós estamos colocados. Isso sempre atuou contra nós e sempre foi a nosso favor, mas depende em que posição espacial você está. Essa posição espacial você pode mudá-la e não. Você pode mudá-la e não. Avião e faca. Tá? É como se você mudasse de posição sem mudar. Tem a ver com aquilo que eu falei, que você não poderia ser motorista e pedestre. Ou você não poderia ter condição de ser médico. É mais ou menos essa posição espacial. Tá? Que eu quero dizer. É mais ou menos essa mudança que você não poderia fazer. Mas é só uma ideia bem louca, tá? Deixa eu dar uma lembrada. Eu vou fazer aquelas apresentações noturnas cotidianamente, assim, não corriqueiro, de vez em quando, né? E não precisa ficar assistindo, tá? Eu vou fazer o registro ao vivo. Eu sei quando acontece. Quando for bem forte os eventos, eu acordo em seguida. Entendeu? Sempre que acontecer alguma coisa, em seguida eu acordo. E aí você um pouco antes vai ter o acontecido. Geralmente é assim. Então vai ficar registrado, então vai ser fácil de localizar. Então eu vou estar dormindo, acontece que sempre eu acordo. Então a partir do momento que eu acordar vai estar antes o acontecido. E a gente vai ver o que aconteceu, né? E pode ser que não aconteça por meses, entendeu? Eu entendi tudo isso e às vezes acontece 3 dias seguidos, às vezes não acontece por 1 ano. E às vezes acontecerá. E eu vou fazer os vídeos. Quando o vídeo registrar algo, eu vou mostrar. Quando não mostrar, eu vou apagar. Mas o não acontecer faz parte do acontecer. Mas daí eu vou apagar, até porque não preciso ficar mandando vídeo para a internet, não tem nada de coisa. E é isso mais ou menos, tá? Então eu vou fazer isso aí. Vamos... Para que às vezes você não fique lá, porque tem pessoas que me acompanham, né? Tem 2 ou 3 aí que gostam do que eu falo lá e fica lá. Às vezes não perca, vá dormir. Mas veja, mas eu vejo lá, eu vou acompanhar, eu sei quando acontece, entendeu? O vídeo já é justamente para a gente ter o vídeo ao vivo é para ser natural. Só que tá me incomodando um pouco, tá me incomodando.
Mas é por causa da luz, eu acho. Assim, mas não é por causa da luz de vergonha, é porque daí a luz me atrapalha a dormir. Vamos lá, né? Vamos lá, eu quero falar umas coisinhas aqui. Essa autopromoção eu já falei. Eu quero falar mais o seguinte. Essa localização espacial, ela existe de duas maneiras. Eu vou falar, ela existe de todos os jeitos, mas é uma soberana. É assim, de cima para baixo. É uma ordem que vem do maior para o menor, tá? Essa é mundial, essa tipo, vem dos Estados Unidos as novidades para o Brasil. É por conquistas financeiras, é por país que tem mais tempo de existência. Vamos supor, se o país tem 1.500 anos e o Brasil tem 800, este está hierarquicamente acima, ou porque veio primeiro, sabe? Eu tenho 40, se alguém tem 41, eu não sei como tá me irritando o cachorro ultimamente. Então que assim com o cachorro, entendeu? Eu vejo muita coisa mal feita. E uma dessas coisas mal feitas é animal. Entendeu? Eu vejo muita coisa mal feita. E uma dessas coisas muito mal feitas é animal. Coisa que foi desperdício de energia, entendeu? Tá? Mas é uma coisa de alto... não é aqui. Eu espanquei o cachorrinho e eu vou ser denunciado, entendeu? Para com esse pensamento de idiota. É de alto escalão, de alto grau de pensamento espiritual. Quando eu falo que é desperdício ter criado um animal, entendeu? Não é, brigou com o bichinho, me magoei, ui. Para com isso aí, cara. Sabe? É coisa de cósmico, quando eu falo que desperdício ter criado animal, entendeu? Tá? Não é, o meu pensamento não é igual ao teu. Eu falo de coisas absurdas. Tá? E quando você entender uma coisa no mundo, bicho, você tá fudido, cara. Você tá fudido porque você vai olhar o terror e falar, meu Deus do céu, vou ter que conviver com isso. Sabe? É horrível. É castigo. É como se enfiasse bosta, minha goela abaixo, como se tivesse atolado na bosta, assim, mergulhando pra cá, e eu olho, meu Deus, um lugar sem bosta, e você não vê, você só vê bosta, e você fala assim, isso não tem arrego, você olha ali, aqui, e é pra tudo quanto é lado, é horrível, é o próprio inferno. Disfarçado de um mundo bonito, né? Você foi livre disso, tá? Você foi livre disso. É por isso que você não vai sofrer o que eu estou sofrendo. Isso eu vou carregar. Isso é comigo. É eu e Satanás. Talvez você tenha um pouco de entendimento do que foi a liberdade que Deus te deu, de você não poder presenciar isso e você achar que não existe isso, né? Mas você acha que tem um inferno, mas você foi liberto dessa cruz, entendeu? E não foi Jesus. Jesus é outro ordinário. Tá, vamos lá. Vamos falar sobre... Eu estava falando sobre localização espacial. Então isso foi identificado. Você não vai... É opcional você viver isso ou não. Tá? É opcional. Vamos por um exemplo. Empregada doméstica e patroa. Você viu que legal? É assim que você vai entender. Isso não é vai ser instalado. Isso não é vai ser feito. Isso já acontece, já está acontecendo há milhares de anos. O que acontece aqui? O que eu quero dizer para você nesse vídeo é um pouco agressivo. É como se eu fosse um gênio da discórdia. Entendeu?
Mas é a mesma coisa que vocês fazem hoje à noite na votação do Big Brother. É a mesma coisa. Só que da forma de vocês, parece que vocês estão tendo uma análise ali. E olha, por conduta, essa pessoa não... É a mesma coisa que vocês fazem, eu vou fazer. Só que é diferente um pouco por causa das situações da forma que eu coloco. É a mesma coisa que vocês fazem com os times de futebol. Vocês promovem a discórdia. Só que embalsamado, não, abesuntado, assim, com um pouco de brilho, e espírito esportivo, entendeu? E fazem para vocês conseguirem consumir isso e viver como fingindo, entendeu? Então, é basicamente isso que eu faço aqui. É o que vocês fazem com o time de futebol. Ou com as lutas. Cara, aquelas lutas são coisas aberracionais. É mundano e não é de Deus. Deus nunca vai deixar um homem se socar daquele jeito um na cara do outro. Aquilo lá é puro estratégia e coisa de Satanás. E você acha ruim? Então, vocês estão cegos, entendeu? Vocês foram cegados. Vocês não conseguem julgar aquilo como uma... Tá? Tá bom? É horrendo. Aquilo lá é a ruína de Deus. Ele fala, eu não fiz o homem para isso. Portanto, eu já disse que não foi Deus que fez o homem, né? Deus viria depois, ele participa da criação, mas ele abre mão, fala, não posso participar disso por causa que não é uma questão de fraqueza ou de melhor, é uma questão de sabedoria universal. Pelo fato da existência e da diferença que era necessária. Né? A diferença, senão nós seríamos tudo uma coisa só, entendeu? Mas isso é besteira eu falar disso. Vamos voltar aqui. Voltar um pouquinho. Onde é que eu estava? Essa localização espacial. Empregada e patroa. Entendeu? Tá. Ouça. Na minha teoria é assim. Agora, não adianta mais ficar se empolgando, tá? O diabo está nos dois pontos. Empregada e patroa. Não adianta agora, porque automaticamente eu ia aumentar. Não é isso aqui, é como se existe uma hierarquia instituída. E essa hierarquia, ela reina de uma forma primordial, basicamente de status. Mas ela é social, financeira, emocional. Ela é assim, mais ou menos humanamente. Por exemplo, os status e o estudo cadencia. A profissão é hierárquica. E isso se joga num lugar no espaço, sempre abaixo ou acima. Isso acontece no exército, isso acontece nas empresas. Quando você quando você é promovido, você mudou sua escala hierárquica. Então você subiu, né? E isso acontece em setores da nossa vida, no exército, no mercado. E aí você identifica isso. E é de cima para baixo, tá? Isso é universal, sempre foi assim, a instituição é essa. Eu achei uma hierarquia, ou essa que agora vocês estão vendo eu falar, ela é inversa, ela sobe. Entendeu? Ela sobe. Eu já expliquei essas subidas e descidas e a pessoa e o homem se igualando. Por exemplo, qual que é a entonação do mercado? É que as pessoas subam e prosperem. Essa é o estímulo mercantil. Você pode crescer e prosperar. É a minha ideia, é a tua, é que eu vou passar para o meu filho, para minha filha, que o meu pai passou para mim e que o meu avô passou, claro, né? Crescer. Então, nós temos essa coisa. Isso é então, é estabelecida uma hierarquia de cima para baixo e você vai contra ela. Basicamente, você identificou uma coisa. Porque a gente descobriu que as duas se instalam. Então, existe uma hierarquia física, vamos dizer assim, e uma psíquica. Uma tátil, carnal e uma espiritual. Para dizer que, ou uma palpável e outra não. Tá? É por causa da dualidade, duro e mole, sabe? Existe isso, você não sabia disso. Você acha que está estabelecido. As duas não se desgrudam.
A diferença tá ali, pau, 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 pau. Pode olhar, vai estar a igualdade junto. Vai estar a igualdade. A igualdade tá aqui, pode cuidar que então já não consegue fugir disso, entendeu? Porque é como se fosse um trunfo que a gente descobre, mas um trunfo que não é muito trunfo, porque acaba não sendo um trunfo. Mas você descobre uma coisa, tá? Então tá lá, né? Patrão e empregada. Patroa e empregada. Fala pra mim. Imagina um pouco esse cenário. Isso aí é satânico, tá? Tá bom? Essa coisa aí é satânica. Não é nada orgulhoso. Não adianta nem pegar a Bíblia. E você vai falar assim, mas o que eu vou fazer? Não, você vai ver que tá nos Estados Unidos e em todo lugar do mundo. Tá nas melhores casas. Essa expressão, é satânico. Deus não faz isso. Deus faria empregada e empregada. Ou patrão e patrão. Igual. O fato de existir o meu patrão, isso e eu. Você vai dizer assim, não, mas então o teu patrão é Satanás e você não. Não. O fato de existir essa distorção hierárquica indica a existência de Satanás. Ele precisa disso. Ele precisa de um maior e um menor. Por isso que os dois fluxos são usados. Mas o mundo obedece, o outro a gente descobriu. É o que eu narro, esse outro, essa vinda de baixo para cima, em que você olha e de certa forma existe coisas na sociedade que você já viveu, que você usa esse fluxo, só que é controlado. Você usa esse fluxo subindo, é quando você cobra o teu representante. Temos que cobrar o nosso representante para que ele faça as obras que ele... Então você está usando esse fluxo de volta, mas você não sabia que está controlado. E você viu que daí a forma que eu conduzo é diferente. Então é para você conseguir perceber que vocês já usavam isso, mas controlado. A forma que eu uso vocês não gostam, né? Então, tá? Então, o que acontece? Isso tá lá em Davi e Golias, tá bom? Você gosta da Bíblia? Você gosta da história de Davi e Golias? Então, essa coisa está manifestada em Davi e Golias, quando o menininho, pega e derrota o grandão lá e tal, entendeu? Então tá aí, tá? É uma coisa mística, é coisa que não é assim humana. Você tem que fugir, você não pode levar. É uma coisa que tá, mas não é disso. Então tá, vamos lá que eu não estou sendo inciso. Patrão é empregada e patroa. Olha esse cenário. Tá, entendeu? Ok, empregada doméstica e a patroa, sua patroa, né? Tá? Então, isso é uma foto de Satanás. Isso é uma foto da manifestação da obra de Satanás, tá? A volta, aí tá. Aí descobriu-se um fluxo. Uma volta, que é de baixo para cima. Mudou? Não mudou. Continua Satanás, porque ele sempre foi o menor. O negativo. O mais para baixo. O problema é que há um promotor dos dois lados. Ele promove aqui e faz a patroa e a conduta patroal. Como é que é uma patroa? Uma mudona, uma chefe da família que tem um empregado, ou o patrão. É o diabo que está fazendo isso. Como que um patrão administra a sua coisa? A sua casa? Como que ele trata a empregada? Tá, é o diabo fazendo isso. Aí você vai dizer assim, mas então a empregada é inocente? Normalmente, se eu não quiser concluir a história, sim. Mas agora, se eu não cuidar, dá merda. Entendeu? Porque a igualdade faz com que as coisas sejam iguais. Então, a igualdade, ela iguala essa hierarquia. Mas por que eu não coloco tipo Deus aqui e Deus aqui? Né? Por exemplo. Não, mas porque daí, aí nesse momento, vai falar assim,
Vai ver um patrão e uma empregada em casa, para você ver como eles se comportam. E ver se Deus está lá. Entendeu? Então, é esse que é o problema de uma coisa carnal estipulada, entendeu? Não adianta dizer que Deus está lá. Até porque existe uma hierarquia carnal. Há a empregada e a patroa. Então, Deus não está lá. Então, o diabo está lá, entendeu? Não adianta eu dizer que Deus está lá? Ou então você viu que não tem caminho a não ser esse? Eu tenho que jogar isso ali e deixar assim. Porque não, mas então por que não Deus? Mas Deus num patrão e na empregada? Não. Deus é um ser, você não sabe ainda, mas Deus é um ser, ele já existe agora, mas ele é um ser que o universo deixou a se criar. Entendeu? Deus, ele é uma sabedoria na existência humana em que tudo existiu e o próprio mal, por uma questão de ensino ou de necessidade ou de entendimento ou de recíproca de uma criação universal que não está na nossa mente, numa sabedoria universal, o diabo mesmo elegeria o seu Deus, sem problemas com hierarquias. Porque num consenso mundial é a igualdade que partiu de uma diferença constitucional universal. E essa igualdade não é diferente. E essa diferença não é igualdade. É uma coisa que não é humana. E isso nos gerou. Tá? Mas basicamente Deus viria ainda. Nós julgamos Deus como autor dessa obra. Porque nós pecamos falando isso. Por causa que nós não entendemos. Quando nós falamos que Deus é autor dessa obra, cara, nós cometemos um grande erro. Tá? Deus viria. E daí você começa a perceber uma coisa no que eu falo. E aí, quem sabe, você pode tirar umas prévias do que possivelmente seria Deus. Porque você vê que Deus não admitiria essas coisas. Tá. Então, assim, estabeleceu-se essa hierarquia. E agora existe o patrão e o empregado. E por incrível que pareça, sempre na escala acima vai ser o mal. Mas isso, por opção minha neste momento, está nos dois. Entendeu? Está nos dois. Mas dá para pôr num lugar. E nisso não é questão de decisão. Não é questão de decisão. É uma instituição. E essas coisas não ficam preocupadas com isso. Você não vai ofender. Essa coisa não vai ofender essa. É uma recíproca de entendimento. Ou seja, mas isso vai ofender o ser humano. Entendeu? Eu quero dizer que quem está acima da escala, possivelmente, dessa hierarquia de status ou de tamanho, sempre vai ao inferno. É assim que seria o julgamento a partir de agora, né? Isso se Deus não igualasse tudo. Mas Deus não precisa, porque tem que haver um motivo para o mal e para o bem. E aí é onde entra o ser humano. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero, não falando assim muito de céu e inferno, eu quero trazer mais para a vida. Tá? Eu quero dizer que o mendigo é muito melhor do que eu. Entendeu? Por isso que na sociedade eu quero exterminar o mendigo com ideias de educação e de estímulo ao ensino, e precisamos acabar com isso. Está no teu inconsciente registrado isso. Você olha aquilo e fala, eu preciso acabar, porque ele é a tua ruína. O menor sempre é a tua ruína. E neste momento, você presencia isso. Esquece agora o mendigo, foi só uma observação, agora vem para mim. Eu olho e vejo tudo ao meu redor. E vejo hierarquicamente os fudidos. E dou risada da cara deles. Com perfeição divina. Deus não vai ficar chateado de eu mandar um rico tomar no cu. Porque se entendeu uma coisa.
E deixa eu seguir a história assim, tá? Deixa eu seguir assim, porque com certeza vai ficar muitas lacunas, mas é só um conto que eu estou te contando. E eu olho agora e presencio os fudidos. E eu quero te dar esse presente para você que é empregada. Você viu que eu vou vangloriar ou dar o trunfo. Mas eu erro se eu fizer isso. Porque só vai ser o invertido. Entendeu? Só vai ser o invertido. Por isso que você vê patrões lindos em X momentos. E por isso que você vê funcionários lindos em X momentos. E por isso que você vê patrões carrascos em X momentos. E por isso que você vê funcionário que não merece o emprego que tem em X momentos. Então por isso que não dá. Porque está em todos os lugares. O problema é que no mundo faz um grupo de acontecimentos em certo momento. E esse patrão é lindo com o funcionário. E ele vai ter um funcionário que não merece essa lindeza. Ali há pouco, numa outra empresa, o patrão é praticamente Hitler, Satanás, em carne e osso, escravizando seu funcionário, em imoralidade, verbalmente, em postura, de uma forma que eu sei, porque eu vivo na Terra há 43 anos, entendeu? E escravizando esse funcionário. E esse funcionário é um ser lindo, entendeu? E agora, então, não adianta atuar. Mas estabeleceu-se essa ideia hierárquica, tá? Porque entre maior e menor, maior é uma vantagem e menor é uma desvantagem. O problema é que o homem sofre de uma safadeza igualitária. Ele anula toda essa diferença e joga um direito iguais para todo mundo e todo mundo consegue. É uma coisa que já é dominada no homem e o homem atua igual, né? E eu estou tirando essa igualdade. O problema é que quando eu tiro essa igualdade, aparece a hierarquia voltando. E aí me dá isso que eu falo. O problema é que a mistura dessa diferença e dessa igualdade permite que eu pegue mais e menos. Porque senão eu ficaria preso na hierarquia. E o menor poderia fazer o mesmo comigo. É por isso então que a igualdade é o checkmate das coisas. Vai vir dali diferente, iguala. Vai vir daqui diferente, iguala. Neutraliza isso. E é o que eu passo para vocês. Eu observo isso. É por isso que eu cairia de um lado com a minha descoberta. Porque eu ia cair na hierarquia. E eu olho para o maior e é pá, 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 pá. Mas existe o menor. O catador de papelão olhando para minha cara e dando risada. E você não acredita que os catadores de papelão passam por mim na rua e me cumprimentam. Falando, aí ó, eu sou foda. E suando a camisa no solão, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? E eles dão uma risadinha assim de canto de boca para mim. Muitos catadores de papelão fazem isso. Porque há uma identidade nessa descoberta minha. E uma coisa se mostra, entendeu? E aí eu tô aqui trabalhando, né? Eu tô aqui indo com o meu carro, né? E passo por um catador de papel assim e ele só olha. Ele sabe da igualdade. E disso que eu estou falando. Disso que eu estou falando. Já estava no inconsciente do catador do flanelinha na rua. Entendeu? Só que agora eu sei disso. Eu sei disso. E nisso o catador de papelão, eu te juro que eu vivo isso. Só que não dá pra narrar aqui. Mas o catador tá indo assim na rua, assim, ele faz assim pra mim quando eu passo de carro. E dá uma risadinha. E segue seu caminho. E ele só diz assim, ó. Pra mim.
por causa dessa hierarquia que é universal. Que eu ia ficar preso nesse fluxo de volta, se não fosse a igualdade das coisas. Entendeu? Daí isso permite que porque isso está no meio, por isso que se mapeou o rico e o pobre em duas pontas. Entendeu? Essa mesma mapeação, essa fotografia do rico e do pobre é a inversão da igualdade. Ele faz isso aqui, ó, tipo, cria o rico e o pobre. Aí quando agora comigo iguala. Só que não iguala fisicamente, iguala espiritualmente. Mantém-se o físico. E essa igualdade ela fica verbal, destonando daquilo que eu falo e sei. Ela fica verbal, porque quando existiu, criou o rico e o pobre. Ele girou assim, ó, porque passa pelo meio, daí por causa dos dois polos de oposição, né? Tá, agora... quando volta, iguala. E mantém-se uma postura carnal. Esse é o maior preço da carne. Esse talvez seja a maior demonstração de que Deus pode ter dado à carne. A diferença. Talvez essa seja o maior amor de Deus. Fala, eu vou te dar uma coisa que será... porque é como se fosse uma sabedoria. É como se Deus pegasse a diferença e colocasse sabedoria e fica igual. É uma coisa assim, entendeu? E nisso se torna o que eu estou falando. Consegue haver uma anulação de toda a diferença com uma diferença reinante em toda a criação. Quer que eu te dê um exemplo? Digitais, fala para mim quantas tem igual. Você já viu que não pode repetir? Você vai lá na tua identidade e mete a digital. Procura outra igual. Não há. Não há outra digital igual. Eu não posso ter a digital do Jack Stripador e do Bin Laden. É única. Repete. Se repetir igual, a diferença está comigo, viu? Se chegar um dia a bater uma digital igual, vai ver a diferença, que eu não sou o bandido procurado, mas coincidiu a digital. O bandido é o outro. Reinou a diferença. Mas isso eu trouxe para cá, volta para a digital. Há uma digital igual? Não. Não há. Isso prova que isso é a identificação das coisas que eu estou falando, tá? Então, por isso, a diferença te deixa único. É uma sabedoria divina que é uma sabedoria divina em que a igualdade é o segredo, é Deus, mas abençoando a diferença, te dando, porque a igualdade daria duas pessoas iguais, e a diferença te traz a unidade e te garante uma unidade, ou seja, a unidade que a gente fala de Deus em cada ser, na diferença, entendeu? Esse é o amor de Deus e aí, mas e essa hierarquia? Porque é que agora esse assunto fluiu, né? Esse assunto fluiu para cá, eu não tinha programado isso. Vamos, entendeu? O negócio que... eu até fiz um post assim que fala assim, ironicamente, a divisão das coisas, o ato de dividir é feio. Garante a unidade de cada um. Então, como que dividir une? Aí surge o homem com sua manifestação, dividir para conquistar, separar as pessoas, né? Para ter mais poder sobre ela. E nessa separação de pessoas e para enfraquecer é onde tem mais força. É uma força, é uma coisa de inversão de conceitos. O homem separa as pessoas para dominar, por exemplo, e é nessa separação que surge a unidade. É uma coisa inversa. E nisso
em vez de enfraquecer, fortalece. Por isso que na sociedade trabalhamos uma união com ideia de força. E não há. A força na realidade, ela é se você dividir. Por isso que vocês veem que eu trabalho uma individualidade e uma separação. Mas isso não dá para levar muito ao pé da letra, né? Entendeu? Tem que levar de boa. Tá, eu dissipei o assunto e vamos lá para o patrão e funcionário agora. Aí você vai dizer assim, aí o que acontece? O que acontece? Vocês viram que eu falei patrão e funcionário? Então. Você vai dizer assim, mas então a empregada agora está assistindo, a funcionária lá que limpa o banheiro da rodoviária, está assistindo de repente o meu vídeo, e ela fala, então eu sou foda desse jeito. Nesse momento que ela descobrisse isso, ela iria se aproveitar desse cargo, desse status que ela ganha universal. Porque existe uma hierarquia homem. Existe uma hierarquia dada ao homem, que é essa do maior para o menor. Essa outra, ela é celestial e extrasensorial. Entendeu? Então as pessoas descobririam isso. Logo ia ficar a mesma bostica. Porque ia ficar a mesma bostica. Não ia mudar. Por isso, porque nós já temos patrões imbecis e funcionários imbecis. Você vê, só que isso é manipulado. Às vezes eu tô aqui e falo, nossa, você é um lindo patrão, cara. Cara, meus funcionários... Eu já vivi isso. Eu já fui patrão, sabia? E já fui funcionário. Então eu falo, pô, você tem uma cambada aí que não merece o arroz que come. Entendeu? Já está para você ver. Aí em outro lugar, vamos supor, eu sou um patrão de pintura. Eu já tive funcionário, sabia? E sabe o que eu falo de funcionário? Merece comer a merda que come. Entendeu? Mas eu não falei da hierarquia? Que o patrão... Não adianta. Está nos dois lugares. É por isso que você vê numa empresa um patrão lindo e funcionários às vezes que não merecem nem estar ali, de tão crápulas que são. E são pessoas má. E às vezes você vê um patrão carrasco escravizando 300 pessoas dentro de uma ferda e é petulante, é arrogante, as pessoas vão para casa chorando nervosa, porque o patrão traz a mal gozada da noite para dentro da empresa e porque ele não meteu de noite, ele está lá revoltado com o próprio saco dele, que ele broxou, e vai para o funcionário e está porque eu quero competência aqui dentro, entendeu? E isso acontece corriqueiramente, eu já vivi isso. Eu já vivi isso vindo do meu patrão para mim. E eu nunca levei a minha má gozada para esfolar funcionário. Porque no caso eu já sabia de umas coisas, né? Então você vê isso. Então não adianta agora, porque neste momento o que eu quero dizer com este vídeo? Eu quero dizer que existe uma hierarquia carnal e uma hierarquia espiritual. E a espiritual vem do menor para o maior. Beleza? Então isso causa uma vantagem cósmica no pequeno. Entendeu? É como se o pequeno tivesse indo para o mundo quântico, invisível, diminuindo, como se ele fosse o homem-formiga. E o maior está indo para o mundo macro. Entendeu? O maior representa a subida para o mundo macro, para o espaço, para o céu ali, para o espaço sideral, né? E é o macrocosmos. E o menor é a simbologia do microscópico. Entendeu? Só que num lugar do cosmos, esses dois vão se encontrar e vai anular isso. Entendeu? Em um lugar do cosmos, essa diferença é anulada. Então, é como se eu fosse a outra ponta do rico. Nós só estamos separados no espaço. Se eu fizer assim, ó, ele para aqui junto comigo. E nós somos uma pessoa só. Essa é uma vantagem de uma ponta. Por causa de uma tendência nossa. Nós temos uma tendência. E essa tendência é estipulada. É por isso que vai haver uma vantagem. É por isso que quando você começa a reclamar da vida, as pessoas não gostam. E chega e fala, pô, para de reclamar. É chato. Lembra que tem alguém pior que você.
Ó, lembra, a pessoa, você começa a reclamar, porque é para você não ocupar essa postura. Porque você está perdendo este lugar. Entendeu? De menor. As próprias pessoas se auto-vigiam para que tirem essa posição. E neste momento entra a igualdade entre todos na sociedade. Mas uma igualdade em que o coitado do papeleiro está puxando o carrinho de papelão no sol. E eu estou de carro. Então essa igualdade, não, ele também pode. É só que ele, não pode. Porque daí existe aquela coisa carnal que eu falo. Que o homem aniquila da sua percepção. Ele não quer olhar isso. E aí Deus, para uma ironia, deu esse valor ao físico. Fala, que igualdade. Não, ele também pode, ele está assim porque é vadio. Não, ele não está assim porque ele é vadio. É uma fotocópia, o universo registrou. Eu quero dizer que está vindo catadores de papel pela frente. Existem crianças nascendo hoje que daqui a 20 anos vão ser catadores de papel. Não é o homem que vai acabar com isso, porque isso é universal, entendeu? Faz parte de uma fotocópia e um registro do equilíbrio do universo. Então, e o homem entra na coisa, precisamos acabar com aumentar o estímulo à educação, precisamos investir em trabalho, para que não, ele acha que ele vai acabar com o mendigo, e o mendigo é uma ordem de Deus para equilíbrio das coisas. E o homem entra vendendo isso politicamente como se esse aqui quisesse estar assim e ele pode entrar numa faculdade. Eu já fiz esse exemplo. Se tivermos só médicos daqui a 20 anos, quem que vai construir a casa do médico? Se não tiver pedreiro. Se o pedreiro resolver ser médico, quem que vai construir a casa do médico? Então você vê que há uma mentira nessa ideia de vender educação. O homem está por fora, entendeu? Por fora. Ele está por fora. Ele vem dizer que ele vem me dizer que eu tenho que estudar para ser médico. E é eu que pinto a casa do médico. Se só existir médicos, quem que vai pintar? Quem que vai cuidar do jardim? Quem que vai cozinhar? Então, você viu como é mentira. O maior trunfo do homem, que é a exigência pela educação, olha, precisamos pela riqueza, a intuição de que eu seja um médico, que o meu pai me vende, você tem que estudar para ser melhor, que eu vou vender para o meu filho, olha, seja melhor. O meu filho vai olhar para mim e vai falar, papai, quem que vai pintar a casa do médico? Entendeu? É universal o mendigo, é uma ordem de Deus. E é uma ordem de Deus o rico, uma fotocópia do equilíbrio do universo, que um depende do outro, só que não no mundo. No mundo isso não acontece, porque no mundo foi tudo perdido isso. Só que agora essa coisa linda que eu falo desse equilíbrio, já está feito. E essa é a garantia de Deus, esse é o firmamento das coisas. Eu sei que vai existir mendigo daqui 300 anos. E o homem vai vender na próxima eleição educação para tirar os mendigos da rua. Não é o homem que decidiu isso. Isso foi feito por uma ordem divina, entendeu? Então, assim, eu sei que já vai ter. Não é. Então, por quê? Porque é uma coisa que está além. Você viu que o homem sai da jogada? O ser humano sai, ele perde. E ele não quer perder, ele quer entrar amanhã na próxima eleição, no palco do comício, e falar, precisamos dar condição de trabalho para as pessoas saírem da rua. O favelado é uma ordem cósmica. Quem que vai acabar com o favelado? Nunca. Vai ter um AP de luxo aqui. E lá no Rio de Janeiro tem muito disso. Você vai ver que, ironicamente, às vezes vai ter um AP de luxo do lado de uma favelinha, porque é a dualidade manifestando a sua coisa. Às vezes, o luxo está lá e o porco está aqui, mas dual, emendado por um espaço. Às vezes, para ironia, surge um AP de luxo do lado de uma favela. E ninguém tira aquela favela de lá. E vão ir para a rua, porque... E ninguém sabe, vai existir. Então, quando você sabe que isso vai existir, você para de ser palhaço. Fala, não vou brincar com isso aí. Nisso eu perco o argumento.
político. Você viu como destrói o argumento político quando você entende a obra de Deus? Você vê que o homem está mentindo? Porque se a favela foi uma instituição de Deus, calma, eu falei no início do vídeo que não foi, porque eu falo de Deus que não é, mas é outra coisa agora que eu estou dizendo, tá? É assim, ó, é uma instituição universal, uma coisa, não é nada a ver com o homem. Aí a favela vai existir sempre, sempre, porque é do menos pro mais que nós surgimos. Do nada para o tudo, do menos para o mais. Como que vai deixar de existir? É uma fotocópia, é um registro universal. É do menos, é do nada para alguma coisa. E é a mesma. Então, quando eu começo a minha vida, o que eu quero? Subir. Viu a hierarquia? O fluxo de subida? Quando eu começo, vamos supor, eu tenho um filho. Tá. Mesmo que eu tenha esse filho, porque daí você vai dizer assim, não, mas tem filhos que já nascem de família rica. Então, mas é porque isso já vem há séculos tombando. Aí, claro, já está instituído. Mas qual que é a ideia? É de eu subir, prosperar. É a ideia que todo mundo vende na sociedade. Tá aí, tá cheio de gente falando sobre isso. Ó, tem que prosperar, subir. Então, sair deste lugar e subir. É o fluxo que eu falo. É um ponto de origem. É a hierarquia voltando. Acontece que você sai daqui, sobe, e daí aqui manda quem está descendo. Para puxar, ou seja, esse fluxo já está sendo usado, só que de forma humana. Ou seja, eu estou prosperando. Então eu estou subindo o fluxo hierárquico. Logo, quando eu subir nesse fluxo hierárquico, eu sou controlado para estimular. Ó, viu como é que faz? Ó, eu estou subindo. Você também pode. Então, há uma tentativa de igualdade aqui. Porque é cômodo. Se nós já viemos de uma igualdade aqui, vamos trabalhar uma igualdade aqui. E é isso que registra esse ponto de começo. Ou seja, existe alguém soberano aqui. Quem é? O sem-teto da rua. Esse é o cara. E não o rico da mansão. Numa observação assim. Que nem eu fiz aqui. Aí eu passo pela rua hoje, eu vou te falar como é que eu conduzo a minha vida hoje. Sabendo de tudo isso, eu passo pelo mendigo hoje e falo, ô sortudo, mentalmente. Eu admito e sei que o mendigo é o sortudo. Eu sei disso. Entendeu? E em muitos casos o mendigo olha para mim e fala assim, dá uma piscadinha irônica. Porque ele sabe que hierarquicamente eu estou fudido. Eu posso ser o bengala de ouro, o cara mais bom da sociedade, que tem 300 canil juntando animal na rua. Eu posso ser o melhor padre, o melhor papa. O mendigo que nunca pisou na igreja e que maltrata o cãozinho dele por causa de uma ordem hierárquica, sabe que eu tô fudido independente de tudo o que eu faço. Mas isso observando os pontos hierárquicos que eu falei. Entendeu? Não dá para sair assim dizendo que é assim. Tem que saber sobre as diferenças. Lembra daquilo da digital, etc, 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 né? Então tem que saber de tudo isso aí. São várias coisas. Mas eu tô setorizando. Então, sabe o que eu faço hoje quando eu vejo um mendigo na rua? Eu falo, filho da mãe. Mas eu uso ele aqui de vez em quando. E nos meus posts eu já usei o menor aqui, ele falando, ó ali, como é que é, né? Mas hoje pela rua eu olho para o mendigo e falo, ô Felizardo. 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 Porque eu, infelizmente, por isso que foi feita uma hierarquia. Porque assim ninguém escapa. A diferença que dá a unidade, a garantia, que é a salvação de cada um, é o próprio fim de todos. Se não souber e não tivesse uma sabedoria divina envolvida. A própria hierarquia, que é o fim de cada um, é a salvação de cada um. Mas isso com a providência da sabedoria das coisas que agora nós estamos entendendo. Neste momento, eu parabenizo o mendigo, falo, sortudo.
E venho para mim e falo, ufa, que sorte. E olho para o rico e falo, ufa, que sorte, hein, rico? Diante das coisas que eu falei aqui, que as mesmas eu posso mudar a qualquer momento e falar, tá fudido, hein, mendigo? E vir aqui e falar, tá fudido, hein, doutor? Por causa da igualdade. A mesma que promove essa eliminação hierárquica pode condenar o mendigo bonzinho e o patrão ruim, ou o patrão ruim, o patrão bonzinho e o mendigo ruim. Porque este é Deus soberano, que anula a diferença e exige ela no seu julgamento. Entendeu? Sabiamente, sem injustiça, nos exemplos que eu dei aqui, que você, eu acho que entendeu. Devido ao entendimento de todas as coisas, ficam em todos os lugares entendido, cada um com seus merecimentos e desmerecimentos, entendido e explicado, Deus chega e fala, cala a boca, rico filho de uma puta. E parabéns, mendigo. Ou filho de uma puta mendigo, peso da desgraça, e fala, vem a mim, rico, que você foi um homem decente. Pela decisão de Deus, não porque o riquinho tem um canil com 1000 cachorros, dando comida, e o mendigo estuprou a netinha. Não por isso. Porque Deus decide na sua sabedoria das coisas de sua criação e fala, vem a mim, estuprador, e suma da minha frente, seu policial filho de uma puta. É isso que o homem não queria, entendeu? E é isso porque Deus tem o poder de transformar as coisas. E o mal sabia de tudo isso. Então Deus pode acalentar o ladrão, porque é Deus, e imunizar Carol com K, e não ver maldade nela, entendeu? Imunizar o STF e não ver maldade, porque ele é Deus. E pegar o papado em Roma e mandar para os quintos do inferno, porque ele é Deus e faz o que ele achar sábio, e não o que o homem determina. Eu fui claro nessa jossa? Então tenham um bom dia.